Lista de presença já disponível no chat, viu, pessoal? Não deixem de responder, né? Pessoal, então, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Thaleson, sou nutricionista clínico e esportivo. Hoje fui convidado aqui para falar um pouco mais sobre alimentação saudável, né, no geral. Então, como o tema ele é bem amplo, dá para falar sobre várias coisas, principalmente quando o assunto é emagrecimento em si, né, que é o que a maioria das pessoas desejam, saúde de uma forma geral. É um assunto bem amplo, então dá para falar bastante. E eu acabei que fiz alguns slides e preparei algumas dicas, algumas dicas que a gente pode implementar na nossa rotina, que vai melhorar a nossa saúde. Vai melhorar a nossa saúde. Se o seu objetivo é emagrecer, ganhar massa muscular, também vai te ajudar. Então, eu separei algumas dicas. A gente vai conversar um pouco sobre alimentação saudável, né? E eu vou dar algumas dicas para vocês implementarem na sua rotina, na rotina de vocês, para ter uma alimentação mais saudável, ter uma alimentação mais rica em nutrientes, para favorecer a saúde em si, certo? Então, gente, vamos lá, né? Fiz minha apresentação. Dara, pode passar o primeiro slide. Pronto, como eu falei, eu separei algumas dicas. Primeira dica, né? Vocês podem aumentar a ingestão de vegetais, certo? Aumentando a ingestão de vegetais, vocês já mudam bastante a sua alimentação. Vai ter vários benefícios com essas mudanças, incluir vegetais, legumes, verduras na sua alimentação. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Vitamina A, C, potássio, fibras, antioxidantes são cruciais para a manutenção, reparo do corpo, além de prevenir inflamações. Mas tem vários outros nutrientes, tá, pessoal? Por exemplo, posso dar um exemplo aqui de vitamina B12, de ferro, de magnésio. São nutrientes que, é, em falta, uma pessoa pode estar com sintomas parecidos com depressão, por exemplo. Pode estar com um sintoma parecido com depressão, quando, na verdade, é apenas falta de alguns nutrientes. A pessoa está muito cansada, a pessoa não tem energia, disposição durante o dia. Muitas vezes é apenas falta de uma vitamina B12, uma vitamina B6, ferro. Isso pode ser uma vitamina D, por exemplo, faz muita diferença. Então, por isso a ingestão de vegetais pode influenciar tanto na nossa alimentação. Por quê? A gente tem uma alimentação rica em vegetais, principalmente vegetais diversificados, não apenas um de forma exclusiva, a gente vai estar incluindo na nossa alimentação vários nutrientes diferentes. E com isso a gente vai estar consumindo, muito provavelmente, a maioria dos nutrientes que a gente precisa, né? Que o nosso corpo precisa. São vários nutrientes que a gente precisa, porém, com alimentação diversificada entre vegetais e frutas, a gente consegue bater quase todos os nutrientes. Então, já fica aí para a gente refletir, né? A ingestão de vegetais pode sim fazer total diferença na sua alimentação. E aí eu dei até exemplo, né? No café da manhã, por exemplo, adicionar um espinafre no omelete, no almoço, uma salada colorida, pelo menos três cores. Você pode colocar, tá, eu não gosto muito de vegetais. Porém, cenoura, tomate e alface eu como. Pronto, essa daí vai ser a sua salada. Você vai focar no que você gosta e também, da mesma forma, as frutas. Você vai comer aquelas que você mais gosta. E isso vai trazer vários outros nutrientes. E aí, depois, vocês podem fazer algum exame para ver se tem alguma vitamina que está baixa. Pode suplementar em forma de vitamina, mas o mais natural a gente encontra através da alimentação. E a gente sabe quando está baixo através dos exames, certo? Então, gente, é uma coisa muito importante
na nossa alimentação, a gente conseguir bater esses nutrientes. O nosso corpo, ele funciona bem quando a gente coloca a nossa alimentação em dia, né? Quando a gente coloca bons alimentos para o nosso corpo. E aí ele responde de uma forma muito boa. Pronto, Dara, pode passar primeiro. Pessoal, lembrando que no final, se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou aberto a sempre conversar com vocês, certo? Sempre que alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu estarei respondendo. Pronto, segunda dica, coloquei como dia 2, né? Integre grãos integrais, ou seja, adicionar grãos integrais na nossa alimentação. Hoje, na população brasileira, tem um costume de sempre usar alimentos refinados, que é o famoso açúcar, né? E aqueles alimentos com poucas fibras. E, geralmente, na nossa alimentação tem uma baixa quantidade de fibras. Uma baixa quantidade de fibras geralmente está entrelaçado com baixos nutrientes também, certo? Então, grãos integrais têm mais nutrientes e mais nutrientes do que os grãos refinados, né? Ajudam na digestão, reduz o risco de doenças cardíacas, entre outros benefícios. Não estou dizendo, pessoal, que você não pode, por exemplo, comer nenhum tipo de alimento que não seja integral. Não, não quer dizer isso. Porém, na maioria das vezes, o alimento integral ele se torna mais interessante. Por que na maioria das vezes e não todas as vezes, né? Porque também tem a questão das quantidades, certo? Então, a gente também tem que se atentar nas quantidades, porque tudo demais é veneno, né? Então, se a gente comer muitas fibras, por exemplo, eu atendi esses dias um paciente que ele fazia uma refeição onde ele colocava muita aveia, granola. São alimentos bons? Sim, são alimentos que têm muitas fibras, por exemplo. Porém, em excesso, pode trazer deixar de trazer um benefício e sim fazer mal, né, para a gente. Então, a gente tem que se atentar nas quantidades. Mas, no geral, alimentos integrais são perfeitos para a nossa saúde. E o que é um alimento integral? É quando ele está na sua forma íntegra. Por exemplo, tem o arroz integral, certo? O arroz integral ele é mais escuro. Por quê? Porque ele passou por menos processos de refinamento. Então, ele tem um pouco mais de fibras. Geralmente, os alimentos integrais ele tem um pouco mais de fibras. Então, sempre uma alimentação rica em fibras vai te ajudar tanto na saciedade, na digestão, enfim, melhorar a nossa saúde como um todo, certo? Alimentos integrais que mais recomendo: pão integral, o arroz. É uma boa pedida, mas na maioria das vezes as pessoas não gostam muito do arroz integral. E aí o que acontece? Pode fazer o arroz branco, por exemplo, coloca o arroz branco e bastante salada. Dessa forma, você compensa na salada o que não tem de fibras no arroz. É uma forma da gente meio que compensar a falta de fibras em uma refeição ou em um alimento específico. Mas, no geral, são esses alimentos. Inclui também os vegetais, né? Os vegetais incluem como alimentos ricos em fibras também. Certo? Então, é isso. Vamos para o segundo slide. Pode passar, Dara. Bom, escolha proteínas magras. Essa é uma dica muito importante, tá, pessoal? Proteínas magras fornecem aminoácidos essenciais sem o excesso de gordura saturada, encontradas em cortes gordurosos de carne, o que é melhor para o coração e saúde em geral. Prefira peito de frango sem pelo, troque alguns pratos de carne por lentilha, feijão, experimente peixes grelhados. Gente, escolha proteínas magras. É uma coisa que faz total diferença na nossa alimentação. Por quê? A gente sempre tem que se atentar na hora de escolher uma proteína. Porque, no geral, as proteínas, elas também têm gorduras. E as gorduras, elas podem, na maioria das vezes, né, principalmente quando é carne bovina, tem uma boa quantidade de gordura saturada. E isso pode não ser tão bom para a nossa saúde.
Então, o que é que a gente pode fazer para reduzir essa questão de gordura e colher apenas os benefícios, vamos dizer assim, comer apenas a quantidade de proteína e deixar mais essa gordura de lado? O que é que a gente pode fazer? Escolhas mais magras, carnes mais magras no geral. Por exemplo, patinho é uma carne magra, coxão mole, coxão duro também são cortes que têm menos gordura. O patinho tem menos gordura no geral. Filé de peito de frango também uma carne branca, né? Que tem pouca gordura. Então, tudo isso, todas essas proteínas vão fazer uma grande diferença na nossa alimentação. Proteína é essencial. Porém, quando a gente, por exemplo, vou no churrasco, vou comer picanha, uma excelente fonte de proteína, porém é uma carne que tem muita gordura e acaba não trazendo um benefício. Por exemplo, se você comer um patinho, você vai consumir mais proteína e menos gordura. Mas se você comer uma carne muito gordurosa, uma costela, por exemplo, vai ter mais gordura e pouca proteína. E aí é aí que está o detalhe. Um vai fazer bem e outro vai fazer mal. Então, a gente sempre tem que escolher essas proteínas mais magras, certo? Ovo também entra como uma proteína magra, tá, pessoal? Sempre que for fazer o ovo, de preferência fazer cozido, né? Porque cozido a gente faz na água e frito a gente faz com gordura, né? Então, sempre dê preferência para o cozido. Mas, de vez em quando, pode fazer um ovo mexido, não tem problema. Coloca pouca gordura para fazer o ovo, né? Para preparar o ovo. De preferência, qual a melhor gordura para utilizar? Nesse caso, né? Específico, a gente entrou nessa linha aqui. Melhor gordura para utilizar é o azeite de oliva. O azeite de oliva você faz para preparar os alimentos. Você está consumindo a melhor gordura. Qual a melhor? Margarina, manteiga, banha de porco. A melhor gordura para utilizar na preparação dos alimentos é o azeite de oliva, certo? E outra coisa, não deixa de ser uma gordura, tá, pessoal? Mesmo assim, tem que consumir em pequena quantidade. Pronto, Dara, pode passar. Reduza o consumo de açúcar. Isso aqui é uma coisa que está presente muito, né, nas nossas vidas. Essa questão do açúcar, principalmente em estabelecimentos. Aqui na minha casa não entra mais, né, mas foi um processo até a gente chegar nesse ponto. A gente passou para o adoçante e ainda está aí. O que acontece, gente? O excesso de açúcar pode levar a picos de glicose no sangue. Eu imagino que todo mundo já sabe dessa parte, né? Glicose no sangue. Favorece o ganho de peso e até o desenvolvimento de diabetes tipo 2, que é a diabetes causada pela resistência à insulina. Muita glicose no sangue estimula a insulina e o corpo pode acabar tendo uma resistência à insulina. E aí vem o aparecimento de diabetes tipo 2, quando não vem com outras doenças entrelaçadas, né, pessoal? Porque sempre a questão, quando a gente fala de alimentação, geralmente doenças como diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é quando o colesterol está muito elevado, enfim, tudo isso é entrelaçado com a mesma coisa. Geralmente está relacionado com a alimentação e também com o exercício físico. Essas duas coisas que combatem essas doenças. E também a falta da alimentação e do exercício físico pode favorecer o surgimento dessas doenças. Então, é basicamente tudo relacionado a isso: alimentação e exercício. Se você é uma pessoa que faz exercícios e tem uma boa alimentação, dificilmente você vai desenvolver essas doenças. Porém, quando você leva um estilo de vida sedentário, sem exercício e não cuidando tão bem da sua alimentação, aí provavelmente você vai desenvolver pelo menos uma dessas doenças, quando não desenvolve mais de uma só por conta disso, né? Então, evitar refrigerantes, sucos industrializados, doces, sempre optar por frutas frescas, secas, e quando desejar algo doce,
aqui tem uma dica, né? Sempre procurar frutas frescas, por exemplo, o abacaxi, que é uma fruta doce, o melão, são frutas assim que substituem bem o doce. Porém, nesses dias que bater a vontade de comer um doce, você sempre tem que ter em mente que aquilo não deve ser algo de rotina. Por exemplo, depois do almoço, sempre eu tenho que comer um doce. Não, isso é apenas um costume. A gente tem que fazer uma reeducação para deixar isso de lado e só de vez em quando comer uma pequena quantidade. De vez em quando eu vou comer uma balinha, vou comer um chocolate. Sempre dá preferência para aquele chocolate, por exemplo, aquele chocolate 70%. Tá, não gosto do chocolate 70%. Vá no 60%. Não gosto de 60%. Escolha os 50%. Também vai ser uma boa opção. Você vai no seu ritmo. Se você tem um paladar mais pro doce, você tem que acostumar ele com pequenas quantidades. Primeiro você pode colocar os 50%. Se gostou dos 50%, ótimo. Depois de um tempo você passa por 60%, 70%, até você se acostumar e se adaptar com o chocolate amargo, certo? E esse é um processo para a gente reabilitar o nosso paladar, que na maioria das vezes, pelo menos para a maior parte da população, né, está bem aguçado por açúcar, que é uma realidade hoje do Brasil, né? O brasileiro consome muito açúcar e isso faz com que a gente tenha um paladar muito aguçado para doce, né? A gente busca o doce, muitas vezes até sem fome, né? Então, essa é uma boa dica. Colocar frutas e evitar ao máximo o doce em si, né? Principalmente o açúcar. Sempre pode utilizar um adoçante no lugar do açúcar, né? Para fazer essa substituição e passar um tempo sem. Tá, mas a questão do adoçante pode causar câncer. Pessoal, essa questão do câncer causado por adoçante, tem muitos estudos que podem falar isso, que falam isso, mas a questão da quantidade é uma quantidade muito absurda, certo? Quantidade de adoçante, quando relacionado com câncer, esses estudos têm uma quantidade muito absurda. Então, eu acredito que ninguém aqui deveria, pode consumir essa quantidade suficiente para causar câncer. Então, de vez em quando, no lugar do açúcar, coloca um pouco de adoçante. Dessa forma, você vai conseguir deixar o açúcar e colocando o adoçante, você não vai estar colocando calorias na sua alimentação. E com isso, melhorando sua alimentação, melhorando a qualidade de vida, enfim, prevenindo tudo isso que o açúcar pode causar, né? Pronto, agora a gente pode passar, Dara, para o próximo slide. A gente vai falar sobre água, né? Beba água. Água é essencial para quase tudo, né? Todas as funções do corpo, incluindo regulação de temperatura, transporte de nutrientes, detoxificação. Então, gente, essa questão de beber água, como o pessoal fala, né? Beber água é vida. Realmente é vida, porque um corpo com mais água, quando uma pessoa bebe água, esse corpo ele funciona melhor. A pessoa, quando consegue beber mais água durante o dia, ela consegue ganhar mais músculo, se for o objetivo dela, né? Consegue ganhar mais músculo, consegue perder mais gordura só pelo fato de estar bebendo mais água. Então, tudo isso influencia bastante, né? Perder gordura, ganhar massa muscular, melhorar a saúde, melhorar o corpo em si, né? Porque os transportes de nutrientes, por exemplo, eles precisam de água. Então, quando a gente oferece água para o nosso corpo ele funciona melhor também. E uma boa dica é começar o dia com um grande copo de água, né? Logo no começo do dia você já bebe um pouco de água, até porque você fica durante a noite, na maioria das vezes, eu acredito que a maioria aqui, né? Passa a noite toda sem beber água, né? Tá dormindo e quando acorda para ir no banheiro não bebe nem um pouco de água, então a gente sai de um estado
quando a gente não estava bebendo água. Então, é muito bom, sempre que acordar, beber uma quantidade razoável de água. Um copão de água é excelente, que a gente já repõe essas horas que a gente passou sem beber água, certo? E sempre andar com uma garrafinha do lado. Por exemplo, essa daqui é a minha garrafinha. Estou aqui fazendo a palestra, mas depois que eu terminar aqui, já estou doidinho para beber um bolo de água. Porque já é um costume meu, né? Sempre estar bebendo água, sempre estar ali com a garrafa do lado. Então, isso faz a diferença. E eu sei que, na maioria das vezes, a gente esquece a garrafa, mas a gente sempre tem que insistir na nossa hidratação. Porque, além de fazer uma grande diferença, quando você insiste, depois de um tempo, você fica igual eu, por exemplo. Sempre ando com a garrafinha. Dificilmente, muito raro eu esquecer. Mas no começo eu esquecia, com certeza. Sou um cara que gosta de esquecer demais das coisas. Então, no começo eu sofri bastante, mas hoje é uma coisa que sempre está ali comigo. Então, é uma dica muito boa essa questão de beber água. Nosso corpo, no geral, funciona muito bem com água. Então, beba bastante água. Pode ali investir ali mais ou menos 10 copos de água por dia. É uma boa quantidade. Claro, tem a quantidade ideal para cada pessoa. Recomendo você fazer, para você descobrir a sua quantidade de água ideal, você faz 35 vezes o seu peso. Vai dar, por exemplo, 2.000. Aí 2.000 é quanto? 2 litros. Deu 2.500. 2 litros e meio de água por dia que você deve consumir, certo? Então, é assim que a gente faz a quantidade de água, a gente sabe a quantidade exata que a gente precisa consumir durante o dia, certo? Pronto, agora pode passar. Acho que esse lado já está ok. Adicione gorduras saudáveis. Ó, pessoal, quando a gente faz uma dieta, eu creio que a maioria não sabe, né? Mas a recomendação para uma alimentação saudável é que ela tenha pelo menos 20% de gordura. Ou seja, uma dieta saudável, uma dieta limpa ali de gorduras, uma dieta, por exemplo, para um atleta, por exemplo, tem no mínimo 20% de gorduras, certo? Porém, são gorduras saudáveis. Tem uma diferença entre gorduras saudáveis e gordura trans, por exemplo. Vão ser bem mais aproveitadas pelo nosso corpo. Quais são as gorduras saudáveis? Principalmente gordura mono e poliinsaturada, como tem aí no slide. São essenciais para a nossa saúde, a saúde do cérebro e do coração. Então, essas gorduras, onde é que a gente encontra? Gordura monoinsaturada. A gente encontra no azeite, a gente encontra no coco, no abacate. Tudo isso são fontes de gorduras monoinsaturadas. São essenciais para a nossa saúde, principalmente saúde cardiovascular. Aquela pessoa que tem o colesterol bom, né, o HDL, tem um colesterol bom, baixo, precisa consumir uma boa quantidade de gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas também, certo? Isso aí vai fazer com que o seu colesterol, o colesterol bom, né, ele aumente e, consequentemente, o colesterol ruim, ele baixa um pouquinho, certo? Essa questão de gordura é essencial. Então, dei o exemplo de gorduras monoinsaturadas, vou dar o exemplo também de gorduras poliinsaturadas. Gorduras poliinsaturadas, peixe, ovos, carnes animais, geralmente, tem uma boa quantidade de gorduras poliinsaturadas. E aí, a gente volta para aquela dica do começo, né? Vou escolher uma gordura poliinsaturada. Vai no ovo, no peixe, tem uma boa quantidade de gorduras poliinsaturadas. Vai numa carne vermelha, não tem problema, de vez em quando comer uma carne vermelha, não tem problema. Porém, sempre escolher aquela quantidade que tem menos gorduras, certo? Aquele corte de carne vermelha que é um corte mais magro, tem menos gordura. De preferência, patinho, é uma boa quantidade, tem uma pequena quantidade de gordura,
certo? E aí tem uma dica, né? Use o azeite de oliva em saladas. Então, aqui já no almoço, por exemplo, coloca a salada, coloca um fio de azeite na salada, aquele azeite verde, perfeito. Adicione abacate, incorpore nozes, sementes nas suas refeições. Nozes pode ser o quê? Castanha, castanha, riquíssimas em gorduras boas. Castanhas, nozes, pode ser castanha de caju, pode ser castanha do Pará. Tudo isso vai ter boas gorduras, gorduras monoinsaturadas e também gorduras poliinsaturadas. São essenciais para um bom funcionamento do nosso corpo, certo? Então, sempre adicionar gorduras saudáveis nas refeições, certo? Claro, em pequenas quantidades, mas sempre tem que ter uma pequena parte ali de gordura na nossa alimentação, certo? Pronto, Dara, pode passar. Pronto. Pratique o comer consciente. O que é comer consciente? Pessoal, isso aqui faz muita diferença. Comer consciente pode ajudar a identificar sinais reais de fome e saciedade, prevenindo a ingestão excessiva de calorias. O que é isso aqui, pessoal? Eu, como nutricionista, já observei vários pacientes que têm o costume de comer quando não está com fome. Ou seja, a pessoa não está com fome, mas quer ir ali para mastigar alguma coisa. Geralmente isso é o que? É uma emoção. Ela está comendo por emoção, não porque está com fome, não é necessidade. É apenas a vontade de mastigar alguma coisa. Então, o que é o comer consciente? É você estabelecer horários, certo? Por exemplo, café da manhã, vou comer todos os dias o meu café da manhã, 7 horas. O meu almoço vai ser todos os dias, 11h30. Então, estabelecer horários vai te ajudar a sempre chegar no horário e você fazer aquela refeição. Evitar beliscar, evitar comer quando não está com vontade, isso ajuda demais. E durante a refeição, sempre evitar celular, evitar televisão, que na maioria das vezes a gente coloca uma quantidade ali no prato, vai assistindo, vai comendo e a gente nem percebe que está comendo. Acaba passando um pouco da quantidade e a sensação de saciedade ela chega depois que a gente exagerou. Então, eu sempre recomendo, vai fazer uma refeição, faça com calma, em um ambiente calmo, vai ali para a mesa, deixe o celular de lado um pouco, faz sua refeição, come devagar, observando o alimento, mastigando muito bem. Essa questão de mastigar bem o alimento faz com que a saciedade venha muito rápido. O nosso corpo entende quando ele está satisfeito com aquela quantidade de alimento. Só que quando a gente come muito rápido, essa sensação de saciedade ela vai embora. Só chega depois do quê? Depois de que a gente exagerou na alimentação. Então é muito bom você fazer a refeição em si, prestando atenção no que você está comendo, da forma que você está comendo, e prestando atenção também na sua comida, e não em outras coisas, não no trabalho, não no celular, não na TV. E isso ajuda demais. Sempre parar ali, tirar aquele momento para fazer a refeição, mastigar bem, observar as texturas que você está consumindo, e isso ajuda bastante a gente chegar na saciedade mais rápido e prevenir o excesso de calorias, né? Que o excesso de calorias já vem entrelaçado com o quê? Excesso de peso. Excesso de peso já vem com a questão das doenças, né? Futuramente pode acontecer em quem consome muitas calorias diariamente, certo? Então, sempre desligar a TV e celular é uma dica muito boa para quem está buscando melhorar a alimentação. Pronto, pode passar. Experimente novos alimentos. Pessoal, essa aqui é uma dica muito boa, experimentar novos alimentos. Eu tenho várias histórias aqui para contar sobre isso aqui.
Eu conheço muitas pessoas, muitos pacientes, por exemplo, que falam: ah, eu não gosto de tal fruta. Aí a gente pergunta: você já comeu essa fruta? A pessoa: não. Então, como é que você não gosta de uma coisa que você nunca comeu, né? É porque você não deu não fez questão de experimentar, mas você olhou e já disse que não gosta. Geralmente as pessoas que fazem isso é o quê? A pessoa não gosta, por exemplo, de salada e aí acaba dizendo que toda salada é ruim. Isso aconteceu com um paciente meu recentemente, ele não comia salada, começou a introduzir os alimentos, começou a melhorar a alimentação. E aí tinha o brócolis. Ele nunca tinha comido brócolis. Acabou colocando na refeição o brócolis. E hoje ele mandou mensagem para mim, eu acho que faz uns 3 semanas. Ele falou que nunca tinha gostado tanto de um alimento. Ou seja, para quem não comia salada, há poucos dias, mandou uma mensagem para mim dizendo que estava viciado em salada, comendo de boca cheia salada. Então, o que é isso? Era uma pessoa que, no início, provou um pouco de salada, não gostou e deixou de lado. Não quis mais comer e foi isso. Porém, a gente tem que dar uma chance para esses alimentos. Provou cenoura? Não gostou? Tudo bem. Prova outro alimento. Prova beterraba, prova batatinha, alface, couve, acelga. Tem vários alimentos para a gente provar. Principalmente, eu estou dando exemplos de saladas, porque geralmente isso acontece com saladas. Certo, pessoal? Verduras, alimentos assim, geralmente acontece esses episódios. Então, a gente tem que provar. A gente tem que dar oportunidade para esses alimentos. Tenta incluir uma fruta, um vegetal, um grão que você nunca comeu, por exemplo, chia, linhaça, sementes de abóbora. São alimentos ricos em ômega 3, são alimentos ricos em nutrientes, principalmente esses que eu coloquei aí, chia, linhaça, semente de abóbora. São alimentos, pessoal, que você coloca até numa vitamina. Às vezes a gente nem gosta, por exemplo, não gosto de linhaça, não gosto de linhaça. Mas você coloca numa vitamina ali, coloca uma colherzinha de linhaça, coloca na vitamina, toma a vitamina, eu imagino que você nem vai perceber que ali tem linhaça, né? Então, essa é uma forma de você introduzir alguns alimentos, escondendo o sabor deles. Por exemplo, vou fazer uma vitamina de banana, coloco uma colherzinha de linhaça, não vou sentir o gosto da linhaça. Por quê? Porque o gosto da banana e do leite vai se sobrepor, se sobressair por cima do gosto da linhaça. Então, essa também é uma forma de você introduzir alguns alimentos, certo? Então, sempre dê chance a novos alimentos. Como você nunca provou todos, sempre chegue ali naquele alimento e coma. Não tenha um pré-julgamento sobre esse alimento. Como eu falei, esses dias tinha um paciente que não gostava de salada e hoje um dos alimentos preferidos dele é brócolis. Por quê? Porque ele deu uma chance para aquele alimento. Deu uma chance, provou, gostou e hoje come, como ele falou, né? Come de boca cheia. É um alimento que está bem presente na alimentação dele e com certeza vai trazer aí vários benefícios, certo? Então sempre dá uma chance para os alimentos. Pronto, Dara, pode passar. Prepare refeições em casa, certo, pessoal? Cozinhar em casa dá controle total sobre os ingredientes, permitindo escolhas saudáveis e porções adequadas. Faça uma noite de culinária em família, prepare refeições para a semana, no final de semana e experimente receitas saudáveis. Então, pessoal, preparar refeições em casa é muito importante. Eu vejo muita gente, por exemplo, que compra a comida de algum lugar, né? E às vezes a pessoa está até tentando se alimentar mais saudável. Porém, quando a gente compra uma comida em outro lugar, a gente não sabe qual foi a gordura que aquela pessoa usou no alimento, a gente não sabe como que foi a preparação, se ela colocou muito sal, se ela colocou pouco sal. Então, isso interfere bastante. Você fazendo a sua refeição em casa, você pode utilizar
A melhor gordura para preparar os alimentos, como eu falei, o azeite, melhor opção para preparar os alimentos. No lugar de muito sal, você pode colocar um pouco de orégano, manjericão, temperos naturais. Então, isso já vai fazer muita diferença. Preparar os alimentos em casa. Muita gente fala que não tem tempo. Eu entendo, essa questão de tempo é complicado, porém, você organizando, você consegue fazer suas refeições em casa. Certo, pessoal? Organizar sempre é o segredo, principalmente final de semana. Você tirar ali algumas 3 horinhas do dia para preparar algumas refeições. Prepara algumas refeições, já deixa na geladeira, quando for durante a semana. Só tirar e esquentar. Isso facilita bastante você ter o controle daquilo que você está comendo. Você ter o controle da gordura que você está utilizando. Isso é muito importante, porque geralmente quem come, quem pede uma comida fora, geralmente se alimenta um pouco mal. Por quê? Esse pessoal que vende comida, eles não estão ligando muito para a saúde de quem está consumindo, certo? Por quê? Eles estão ligando para o gosto daquele alimento. E geralmente o alimento fica com mais sabor quando ele tem muito sal ou tem pouco. Geralmente quando tem um pouco mais de sal, né? Porque o normal, se tiver um pouco menos, o sabor já não é a mesma coisa. Questão de gordura. Quando tem um pouco mais de gordura do que o normal, também o alimento vai estar um pouco mais saboroso. Então, gente, esses estabelecimentos, eles sempre vão escolher esses tipos de gorduras, de temperos mais prontos, até porque também é mais barato, né? Então, eles sempre vão utilizar desses meios para colocar na alimentação da gente que vai estar ali comprando esse alimento, e eles não estão muito preocupados com a nossa saúde. Então, é uma forma a gente escolher melhor esses alimentos. Escolher os alimentos, preparar as refeições em casa e deixar meio que de lado essas refeições que a gente faz fora. Sempre tem em mente, a pessoa que está produzindo o seu alimento fora, você está comprando aquele alimento, aquela pessoa está interessada em saber se a comida dela está boa ou não. Não é se a comida dela está saudável ou não saudável, não. Geralmente, essa pessoa ela está preocupada com o sabor. E aí, meu amigo, saúde que fica para segundo plano. Então, sempre é, tentar fazer refeições em casa é a melhor opção. Pronto, Dário, pode passar. Pronto, o último slide aqui, questão de limite o sal. Consumir muito sal pode levar a hipertensão e outras complicações cardíacas. Diminua gradualmente a quantidade de sal nas receitas, use ervas e especiarias para saborizar os pratos e evite alimentos processados, que geralmente contêm alto teor de sódio. Bom, pessoal, essa questão de sal é a mesma coisa, é quase a mesma coisa do açúcar. O que é que você tem que fazer? Sempre diminuir aos poucos. No caso do açúcar, ainda dá para colocar o adoçante, né, para melhorar. Mas aqui no caso do sal, é diminuir a quantidade de sal aos poucos. Geralmente, pessoal, a gente tem alimentos que tem muito sal. Tem, inclusive, alguns temperos que, se a gente colocar na nossa alimentação, já bate a quantidade de sal recomendada diariamente. E o brasileiro, ele tem uma boa quantidade de sal na alimentação. Grande parte dos brasileiros usam mais sal do que o normal na preparação dos alimentos. Então, essa questão de sal, a gente sempre tem que pesar um pouco, manter a preocupação com a questão do sal, porque o sal pode trazer complicações como hipertensão, problemas cardíacos, enfim, são essas e várias outras doenças podem começar a partir do excesso de sal. Temperos prontos fazem uma grande diferença. Você retirar tempero pronto da sua alimentação. Eu lembro que na faculdade a gente fazia uns temperos
A gente colocava um pouquinho de sal e misturava com orégano, manjericão. Isso aí a gente já misturava e colocava na comida. Então, ao invés da pessoa colocar só o sal, colocava um pouquinho de sal junto com manjericão, orégano e outros condimentos, outras especiarias. Essas especiarias servem para substituir um pouco o sal. Então, ao invés de você usar, por exemplo, 5 gramas de sal, você vai colocar 2 gramas de sal e 3 gramas de especiarias. Vai dar o mesmo efeito para o alimento e você não vai estar ultrapassando a quantidade de sal, perdão, de sal que é recomendada. Então, isso é uma parte muito boa para a nossa alimentação, a gente retirar essa questão de sódio. Isso também contribui para a retenção de líquidos. Então, aquela pessoa que já se sente um pouco mais inchada, geralmente está relacionado também com a questão de sal. Claro, a questão de água faz total diferença quando se trata de retenção, certo? Mas o excesso de sal também, tanto na alimentação, também influencia bastante nessa questão de retenção de líquidos, nessa sensação de estar mais inchado ou mais inchada. Isso também faz muita diferença. Então, reduzir essa questão de sódio é uma boa pedida para ajudar nessa questão da alimentação, certo? Vamos para o último slide, pode passar. Pronto, pessoal, essas foram algumas dicas que eu queria passar para vocês. São dicas que eu considero muito importantes e eu trabalho bastante com meus pacientes sobre cada ponto como esse aí. São coisas que são pequenas mudanças que a gente faz na nossa vida que faz total diferença. Essas dicas que eu te passei, uma pessoa pode conseguir perder 10, 15 quilos apenas com essas dicas, mudando a alimentação, implementando algumas coisas, retirando alguns excessos, adicionando questão de gorduras boas, fazendo essas mudanças na alimentação, a pessoa consegue um resultado muito bom. Então, faça diferente. Tenha mais saúde, mais energia e, consequentemente, mais autoestima. Fazendo mudanças na alimentação, você consegue ter uma diferença, uma qualidade de vida bem melhor. E o que é que você tem de mais importante? Pelo menos eu poderia dizer que a minha saúde é o que eu tenho de mais importante hoje. Eu tenho várias coisas na minha vida, por exemplo, eu poderia citar que eu tenho uma coisa muito importante para mim, que é, sei lá, o meu carro é uma coisa muito importante para mim, eu tenho algum bem material. Porém, se eu parar para pensar, e sem a minha saúde, não é? Sem a minha saúde, tem algo que eu possa trocar pela minha saúde? Não. Então, gente, saúde é uma das coisas principais da nossa vida. É o que é mais importante. Quando a gente tem saúde, a gente é rico. Rico em dinheiro, não. A gente é rico por ter saúde, né? É uma coisa que o dinheiro não compra e só depende da gente. Só depende da gente. Dinheiro nenhum compra essa questão de saúde. E tudo, como eu falei no começo, tudo começa com alimentação e exercício. Eu gostei muito quando me convidaram quando me falaram sobre esse projeto. É muito importante essa questão de você incentivar as pessoas a fazerem exercício, melhorar a alimentação, e isso muda totalmente a vida de uma pessoa. Através da alimentação, a gente consegue prevenir várias doenças, a gente consegue ter qualidade de vida melhor. Esses dias eu atendi um paciente que ele estava muito feliz porque ele perdeu 8 quilos, né? Perdeu 8 quilos e ele estava entrando no carro dele com mais facilidade. Então, para vocês terem uma ideia, né? Essas diferenças, pequenas diferenças, para uma pessoa pode ser uma coisa incrível. Então, a mudança de pensamento, você pensar em se alimentar melhor, em fazer melhor você investir em você mesmo com relação à saúde, é uma coisa muito importante, é uma coisa que faz muita diferença na nossa vida. Certo, pessoal? Então, eu acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Foi uma honra ficar aqui com vocês, falar esse tempo com vocês. E aí, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida,
quiser fazer alguma pergunta. Eu deixei meu Instagram também para, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me seguir, eu posto dicas diariamente sobre alimentação, treinos, eu posto vídeos todos os dias, posto bastante stories, sempre com dicas. Quem gosta de receitas saudáveis também, eu também posto bastante. Tem alguns e-books sobre receitas saudáveis, se alguém quiser me mandar um direct lá no Instagram, querendo essas receitas, esses e-books de receita, eu posso liberar para vocês também, certo? O Instagram tá aí. E eu vou ver aqui se alguém tem alguma dúvida, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que alguém falou aqui no chat. Deixa eu ver. Agora mesmo estou preparando frango desfiado para fazer um sanduíche natural para o meu filho. Pronto, muito bom. Frango desfiado é uma ótima opção de proteína. Triglicerídeos baixos, sempre focar em gorduras boas. Essa questão de você utilizar gorduras boas na sua alimentação vai regular o seu colesterol, triglicerídeos, vai estar numa quantidade mais adequada, certo? Mas geralmente triglicerídeos baixos não é uma preocupação muito grande não, tá? Mas você sempre colocando gorduras boas na sua alimentação, como eu falei no início, né? Gorduras boas como gorduras monoinsaturadas, azeite, coco, abacate, ovos, peixe, isso aí vai ajudar bastante. Então, se tem alguma indicação de suplementação para quem normalmente não bate a quantidade ideal de vegetais no dia a dia? Pronto. Tenha, para quem não bate a quantidade de vegetais durante o dia, eu recomendo consumir muitas frutas. Essa é uma opção muito boa. Você não come muitos vegetais, por exemplo, você consome muitas frutas, você vai ter ali uma quantidade de fibras e nutrientes essenciais para a sua alimentação, certo? Sobre a questão do uso de polivitaminos, polivitamínicos, eu não gosto muito de alguns, porque às vezes, por exemplo, você vai usar um polivitamínico que tem ferro e cálcio. O ferro, ele vai competir com a absorção do cálcio. Então, você vai consumir um polivitamínico, né, algumas vezes não um vai competir com o outro, um nutriente vai competir com o outro. Então, acaba não sendo tão interessante. Algumas vezes, tá, pessoal? Por isso que eu sempre gosto de colocar nutrientes a partir dos alimentos, certo? Na maioria das vezes funciona muito bem. E sim, algumas vezes eu também suplemento, mas também é em casos bem específicos, né? Vanessa Mendonça, o que você acha do óleo de coco? Olha, particularmente não gosto muito do óleo de coco, porque boa parte da composição do óleo de coco, cerca de 87% do óleo de coco, é de gordura saturada. Então, não são gorduras boas, como eu falei, gordura mono e poliinsaturada. Óleo de coco, boa parte do óleo de coco, 87% normalmente, mais ou menos ali 87% do óleo de coco é gordura saturada. Então, não é uma boa pedida. Eu gosto bem mais do azeite, por exemplo, que boa parte do azeite é gordura monoinsaturada, que já é uma gordura mais saudável do que a gordura saturada em si. Certo? Óleo de coco. Pois é isso, pessoal. Essas aqui foram as dúvidas. A Clem tava com a mão levantada. Eu acho que você não tava vendo, né, pela transmissão, Sim, vi não. mas tava querendo falar. Pode falar, Clem. Sim, pode falar. Ela disse ali que foi sem querer, né? Então, tudo bem. Carlos, mais uma vez agradecer aí, né, pelo seu tempo aí que você tirou, pra dar essas dicas pra gente. Várias dessas dicas que deveriam ser óbvias, né, mas acho que pela correria do dia a dia da gente, algumas passam despercebidas, como por exemplo a água, né? Show.
diariamente, eu tô ali, quando eu vejo minha garrafa, eu já lembro o pessoal que tá ali ao meu lado também, mas tem vezes que passa despercebido, quando eu vou ver, eu passo o dia inteiro sem tomar um copo d'água, né? Então, são dicas, assim, básicas que a gente tem que incorporar mesmo no dia a dia para melhorar, né? Vai nos beneficiar em várias coisas. Então, só agradecer mesmo pelo tempo, tá? Pelas dicas. E em outros momentos aí, quem sabe como a gente tá com esse projeto, né? Quem sabe a gente não volta a lhe convidar, tá? Então, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a vocês pelo tempo. Espero que tenha agregado. E sempre que quiserem mais dicas, quiserem me ver um pouco mais, me segue lá no Instagram, que eu sempre estou postando dicas como essa lá. E também respondo muitas pessoas no direct. Às vezes a pessoa ficou com alguma dúvida, não quis perguntar. Vai lá no meu Instagram, pode falar comigo que eu sempre respondo, tá, pessoal? Sempre estou aberto assim, para tirar dúvidas, no geral, sobre alimentação, sobre suplementação, enfim. Sempre que tiverem alguma dúvida e quiserem contar com minha ajuda, podem entrar em contato, que eu estou à disposição para ajudar vocês. Certo? É isso. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau, gente.